A paz do Senhor. Eu vim contar uma história para vocês, a história de Jonas. Eu dei o título de Jonas, o profeta medroso. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Jonas, no capítulo 1, versículo 10. Então os homens ficaram e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Jonas fugiu da missão que Deus deu para ele, que era apregoar a destruição de Nínive, porque Deus não estava se agradando das obras daquela cidade, que eram de violências e de muita maldade. E para fugir dessa responsabilidade, Jonas se dirigiu até Tarsis, pegando um navio na cidade de Jope. Ele pagou a passagem e embarcou para fugir do Senhor. Eu acredito que muitas vezes o nosso medo nos faz fugir do chamado do Senhor e da responsabilidade que esse chamado nos traz. E com Jonas não foi diferente. O navio em que Jonas entrou começou a quebrar, né? Deus mandou uma tempestade violenta. Os marinheiros ficaram com muito medo e começaram a tirar as cargas para que esse navio ficasse leve. E começaram a clamar aos seus deuses. E enquanto isso, Jonas estava dormindo despreocupadamente no porão. O capitão do navio foi até Jonas e lhe disse, aqui no verso 6, como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Assim, eu acredito que Jonas estava pensando que ele poderia fugir de Deus despreocupadamente, né? Já que ele estava indo para Tarsis. Mas ninguém se esconde de Deus. E nessa situação estavam todos com medo, e Jonas estava dormindo profundamente. Nessa situação, os marinheiros tiveram, a passagem diz que os marinheiros tiveram uma ideia. Eles fizeram um sorteio para descobrir quem era o responsável pela situação que eles estavam vivendo. E nesse sorteio caiu que foi Jonas. Às vezes nós estamos dormindo, né, espiritualmente, e a nossa vida está uma tempestade e nós não estamos entendendo. Podemos estar sendo oprimidos por situações ou algumas coisas estão acontecendo. Isso acontece por nossa falta de sensibilidade para discernir o que é espiritual do que é material. E para isso nós temos que recorrer a Deus, para que Ele venha nos orientar. Aqui no verso 1, versículo 8, depois, que os marinheiros resolveram lançar sorte, eles lhe perguntaram, diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Jonas respondeu, eu sou hebreu, adorador do Senhor dos céus, que fez o mar e a terra. Eles quiseram saber quem era Jonas e o que ele fez, mas eles sabiam que ele estava fugindo do Senhor. E, mediante a essa situação, para que os outros não sofressem mais, para que o barco não afundasse ou algo do tipo, Jonas sugere a se jogar no mar e ele se joga. E imediatamente o mar se acalma. Isso nos mostra que fugir do chamado do Senhor não é a melhor opção,
Pois às vezes, quando fugimos do chamado do Senhor, estamos também fazendo com que as pessoas que estão no mesmo barco que nós se afundem juntamente conosco. E também nós temos que tomar cuidado com as nossas decisões, que podem interferir na vida de outra pessoa também, causando situações que não seriam ocorridas se a gente obedece o chamado do nosso Senhor. Aqui no versículo 17, o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas. Ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor. Jonas disse na sua oração que em seu desespero ele clamou ao Senhor do ventre e da morte. E o Senhor o escutou. Contou a dificuldade que enfrentou quando foi lançado ao mar. Tudo isso no capítulo 2. E ele se arrepende, porque ele fez. Pede a Deus para salvá-lo. Também ele agradece ao Senhor, porque Deus o trouxe de sua sepultura para a vida. Pois quando a vida dele estava se apagando, ele se lembrou do Senhor. Jonas se compromete ao Senhor em ir a Nínive, apregoar a sua mensagem. Então o peixe vomita Jonas em terra firme, e ele vai até Nínive e apregoa que daqui a 40 dias Nínive será destruída. E Nínive, a cidade, se arrepende dos seus maus caminhos, a violência, a maldade, e eles entram no jejum a Deus. E Deus não destrói a cidade de Nínive. Tem compaixão dos animais também, porque até os animais entraram nesse jejum. E no capítulo 3, que é o que eu estou falando, Jonas foi e pregou contra Nínive. E o povo se arrependeu. Deus não destruiu a cidade pela misericórdia. Assim também acontece na vida do pecador que se arrepende, que vem a Cristo. Os nossos pecados são lançados no mar do esquecimento e podemos nascer do Espírito. No capítulo 4 fala sobre a ira de Jonas. No versículo 1, 2 e 3, resumidamente, Jonas implorou a morte, pois Deus compadeceu de Nínive e não castigou. E ainda ficou de longe, ele ainda tinha ficado de longe esperando a destruição dessa cidade. E aí Deus fez crescer uma plantinha para livrar Jonas do calor, fazer sombra. E no dia seguinte, uma lagarta veio atacar a planta e ela secou. Jonas ficou furioso e desejou novamente morrer. É uma situação bem complicada entender a ira de Jonas, Porque ele se compadeceu de uma planta, mas ele queria que a cidade fosse destruída. E Deus mostrou com a morte da planta. Deus havia se compadecido da cidade assim como Jonas tinha se compadecido da planta. Deus queria a cidade viva. Às vezes não nos conformamos com a forma que Deus age, queremos que seja do nosso jeito, mas o plano de Deus é maior e inclui a salvação de muitos. Enquanto o nosso pensamento é limitado, nosso coração é enganoso. Devemos confiar em Deus em todos os momentos. Porque Ele sabe realmente o que é o perfeito e o agradável, O amor ao nosso próximo é um mandamento bíblico, que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Jonas fugiu do Senhor e teve momentos de grande aflição. O nosso Senhor Jesus obedeceu ao Senhor e se entregou por amor a nós.
que nós venhamos pegar as histórias de Jonas como uma lição, para que nós possamos seguir somente a Cristo e não olhar para a vida dos nossos irmãos, pois a nossa salvação vem do Senhor e não do homem. Que venhamos nos compadecer do sofrimento e orar para o Senhor agir conforme sua vontade, pois só Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Muito obrigada por me ouvir até aqui. Que Deus abençoe a sua vida.